Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Olá, ouvinte da Rádio Paulo Freire e a você que nos acompanha pelo YouTube nesta edição do Que Tem Pra Hoje. Eu sou Beatriz Santana, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco e comando esta edição. Em um mundo em que o conhecimento está na palma da mão, é cada vez mais comum pessoas usarem a internet como fonte de informação, especialmente sobre saúde. Muitas pessoas recorrem ao que chamamos de, entre aspas, Dr. Google, para entender sintomas, doenças e até mesmo procurar tratamentos em vez de consultar um profissional de saúde. Mas será que essa prática é uma prática segura? Com uma avalanche de sites, perfis em redes sociais e propagandas compartilhando constantemente conteúdo sobre saúde, fica cada vez mais difícil separar informações confiáveis do que pode ser falso, tendencioso ou até perigoso. E aí, para entender melhor as implicações da prática de buscar informações sobre saúde no Google, eu vou conversar com o mestrando em saúde translacional e enfermeiro Luiz Lourenço. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente para conversar sobre esse tema. Bom dia a todos, ouvintes. Obrigado também a você, Beatriz, pelo convite. E é um prazer estar aqui hoje falando sobre um assunto que é tão importante nos dias atuais. Sim, muito legal. E para enriquecer essa conversa, a gente também recebe o doutorando no programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e jornalista Hélio Cunha Filho. Hélio, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Beatriz. Um olá a todos e todas que estão ouvindo a gente. É um prazer estar conversando, sobre um tema tão importante que a gente vai falar aqui hoje e uma discussão multidisciplinar, interdisciplinar, com várias abordagens sobre algo tão comum na nossa sociedade que, como você falou, o conhecimento está na palma da mão, mas a gente precisa saber como é que esse conhecimento chega na gente. Vai ser um prazer conversar. Perfeito, Hélio. Então, para começar, eu queria fazer essa pergunta para Hélio. Uma pesquisa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, o ICTQ, de 2024, revelou que a internet é a principal fonte de informação para 68% dos brasileiros que buscam orientações sobre saúde. De onde vem essa confiança das pessoas em buscar informações sobre saúde no Google, Hélio? Eu acho que tem vários fatores que vão colocar o Google como protagonista nessa pesquisa de saúde, O primeiro é a facilidade com a possibilidade e o acesso que as pessoas tiveram ao smartphone e à internet de uma maneira muito rápida, especialmente ali a partir de 2010, 2012. Essa possibilidade ficou mais fácil. E as pessoas precisam, necessitam e gostam de se informar. Por mais que as pessoas... que alguns adoram dizer que não, Mas as pessoas gostam de estar informadas. Só que a gente precisa entender qual é o nível de pedagogia midiática que essas pessoas vão ter e como é que elas vão chegar nessas informações. E aí o Google, por ser rápido, por ser prático, é muito bom e muito fácil. E acredito que a gente também não pode demonizar tanto essa fonte de informação, porque sim, é uma fonte de informação. Então acho que ele está aliado à praticidade, está aliado a um custo, por ser barato você usar o Google, e está aliado também a um comportamento social, onde a internet cada vez vem se tornando essa principal plataforma, veículo, mídia em que as pessoas vão fazer. A confiança que você falou, eu acho que está na familiaridade. Especialmente no Brasil. O Brasil é um país muito midiático. Veja, desde o surgimento das rádios, das TVs, e agora com a internet, os brasileiros gostam de mídia no geral, gostam de consumir isso. Sim. E a internet casou muito bem. Eu acredito que, por sermos um país que gosta de se mediatizar e gosta de se informar, a gente vai para o caminho que talvez seja o mais rápido. Agora, o problema é como a gente chega nesse lugar e quais são as ferramentas que a gente tem para conseguir discernir aquilo que está no Google. Pois é, sobre esse discernimento, com certeza a gente vai conversar mais para frente. Agora, para tu, Luiz, a pesquisa Saúde do Brasileiro, feita em 2023 pela empresa Ibope, levantou o dado de que, antes de buscar ajuda profissional, 20% dos entrevistados procuram informações sobre saúde por conta própria em sites de busca. Ou seja, as pessoas vão ao médico, mas antes precisam saber a opinião do, entre aspas, doutor Google. Luiz, o que pode explicar
O que pode explicar isso? Acho que, assim, pegando o gancho da fala do Hélio, né? A internet hoje, eu costumo dizer em sala de aula, quando eu estou dando aula, que pode ser um grande aliado e um grande vilão, né? Da gente hoje no quesito saúde. Porque, realmente, estou sentindo um desconforto, uma dor muscular, né? Uma taquicardia, o coração acelerou. Então, você já vai para a internet antes de você procurar um profissional médico, um profissional enfermeiro, antes de você procurar atenção à saúde. Mas como é que eu analiso esse cenário? Acho assim, também a gente tem uma barreira muito grande, né? Acho que o problema do SUS tem vários problemas, mas também sou uma pessoa que levanta bandeira para o SUS, tá? Mas a gente tem que mostrar a realidade. Então, o problema hoje é a alta demanda que esse paciente tem até chegar no profissional, né? O que dificulta isso. Então, a gente tem aqui na mão da gente uma ferramenta, só que como é que a gente vai buscar isso aí, né? Então, a gente tem várias patologias hoje que os sinais e sintomas são muito semelhantes, né? Vou dar um exemplo bem rápido. Uma crise de ansiedade e uma hipertensão, uma crise hipertensiva, por exemplo. Né? Um paciente que está tendo uma crise hipertensiva, ele se assemelha muitas vezes com a crise de ansiedade, né? Ele vai pensar que está infartando. Então, o doutor Google vai lá e dá o diagnóstico. E engraçado que eu já atendi paciente, tá? Que já chegou, olha, doutor, é o seguinte, eu tenho isso aqui, viu? Eu já vi, é só o seu Zé aí que eu tenho que realmente atestar, carimbar, porque é isso que eu tenho. Como eu também tenho colegas médicos que eles passam por essa situação que ele já chega com a patologia, já chega até com a medicação, tá? A dosagem, tudo, porque o doutor Google tá aí para dizer isso e quer que o médico prescreva aquilo ali. Pois é, Luiz trouxe essa questão do Dr. Google tá aí para dizer isso, né? Então, Hélio, quando a gente faz uma pesquisa no Google, na maioria das vezes o que aparece de cara são anúncios ou conteúdos patrocinados e agora tem até o Gemini, né? Dando aquela resposta rápida. Como isso pode contribuir para a disseminação da desinformação sobre saúde? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que o Google não é uma empresa de saúde. Ela é uma empresa privada, uma plataforma de mídia que visa, assim como todas as empresas privadas, lucrar. Então, a gente não pode depositar a nossa total confiança, não que ela não possa nos trazer confiança. A gente não pode depositar a nossa total confiança numa empresa que trabalha com um processo algoritmo que não é transparente, para a gente saber qual é o ranqueamento da sequência daqueles sites que vão aparecer. Então, a gente sabe que sites patrocinam seus conteúdos, a gente sabe que empresas de publicidade usam o Google Ads para fazer as suas publicações. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é essa relação. A segunda é como a gente navega nesses espaços. O Google, cada vez mais, por pressão externa, por legislações e por vários países do mundo, tem anunciado e tem colocado nos seus sites, nas suas pesquisas, o que é publicidade, o que é patrocinado, até por uma questão de transparência para quem está consumindo aquilo. Sim. Então, aquele primeiro site que vai aparecer, não necessariamente ele está lá porque ele é o mais confiável. Ele pode estar lá porque alguma empresa, sei lá, uma empresa, vamos pensar sobre, já que a gente está num processo muito grande de desinformação e de movimento de anti-vax, né? De anti-vacina. Então, pode ser por uma empresa de vacina ou por um grupo que talvez tenha patrocinou um contrário. Então, a gente não sabe como que isso está influenciando ali. Então, a primeira coisa é, se eu vou para o Google, é importante que eu vá sabendo que ali é uma fonte de informação, não uma fonte de diagnóstico. Porque o diagnóstico é dado por um profissional que vai estar numa empresa de saúde, não numa empresa de mídia, que é o Google. Ô, Hélio, tu trouxe essa questão do Google ser uma empresa privada, né? Então, ela tem as suas diretrizes. E eu queria saber qual é a responsabilidade do Google com o que é veiculado. Tu pode desenvolver sobre isso? Eu acho que essa coisa da empresa... Tem uma frase que eu acho que foi até a Rita Von Hunt que falou. Ela foi o tema do meu mestrado, então hoje eu ouvi ela falar. Que ela falou quando... Não sei se é dela, mas quando o produto é de graça, o produto é você. Né? Então, acredito que quando a gente pensa que o Google é maravilhoso porque ele é de graça, ele é uma busca de informação de graça, mas você está gerando dados, você já está gerando a sua presença midiática online ali, já é um grande ganho para o Google. Então, assim, é uma troca
como qualquer outra empresa privada. É um serviço que ele nos presta e a gente fornece algum tipo de remuneração, que no caso dele é o uso dos dados, é o modo como a gente consome, como a gente roda na internet. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, que ele não é um bonzinho, nem é o vilão. Ele é uma empresa que visa lucro. Isso, ok. A segunda coisa é que, por ser uma empresa que lucra em cima de processos midiáticos, ele deve ter a responsabilidade de como ele vai fazer isso. E aí, infelizmente, no Brasil, a gente ainda carece muito de legislações midiáticas e regulamentações midiáticas. A gente já tinha essa dificuldade com veículos tradicionais, com TV, com rádio. Com a internet, isso ficou ainda mais difícil, porque a gente não tem a delimitação do Google apenas no Brasil. Então, você tem uma plataforma que é internacional, que ela está em vários países ao mesmo tempo, e ela vai operando nos meandros das legislações de cada país para tentar fazer o seu lucro crescer. Então, a primeira coisa que eu acho que a ética do Google ela é uma empresa privada, ela tem suas diretrizes, você aceita as diretrizes do Google quando você diz assim, aceita os termos de uso. Então, eu sei que ninguém vai ler, eu sei que deveria ser mais claro, mas eles estão lá, eles fazem o mínimo para fazer com que isso. Mas é preciso que haja uma força fora dessas empresas, especialmente institucional e legal, para que a gente consiga responsabilizar o Google quando algo desinformativo ou algo que possa gerar um pânico moral, um pânico nas pessoas, um processo de adoecimento coletivo ou individual, ele possa se responsabilizar para aquilo que está dentro da plataforma dele. Porque ele não é isento e existem controles e eles têm grana e eles têm profissionais que vão conseguir fazer esse monitoramento. Com certeza, sobre isso de driblar essas diretrizes, a gente vai conversar mais para frente. Então, eu queria aproveitar para retomar, Luísa, essa questão da saúde, porque tu falou que muitas pessoas estão indo aos profissionais de saúde já com a medicação, por exemplo. Mas existem também aquelas pessoas que tomam o resultado do Google como certeza, né? Se autodiagnosticam e não vão ao médico, infelizmente. Aí eu queria saber, Luiz, quais são as consequências dessas práticas para a saúde das pessoas? Mais uma vez, eu coloco o Google nesse momento como vilão, né? Quando o paciente, ele acredita fielmente no que ele está lendo, no que ele está vendo ali. Acho que o Hélio foi feliz na fala dele quando ele coloca que não é o primeiro enter que a gente dá, aquele primeiro site ali, às vezes o patrocinador investiu mais para ele ser o primeiro colocado. Né? Então, assim, isso traz grandes danos à saúde, porque quando esse paciente ele vier para a gente, já não vai ser mais a nível primário, na atenção básica, por exemplo. Vai ser a nível secundário, já vai ser a nível hospitalar ou terciário, a depender da situação. Por quê? Além disso, a gente também tem as famosas, né, indústria farmacêutica crescendo aí, né, e a gente tem uma popularização dessas farmácias, muitas vezes que não são tão, como é que eu posso falar, assim, fiscalizadas como deveria ser, tá, pelos órgãos competentes, o que facilita esse paciente, por exemplo, a tomar medicações que deveriam ser prescritas, deveriam estar ali com a prescrição médica, né? Mas ele tem a facilidade daquela farmácia popular, por exemplo. Porque ele sempre vai... Ou então, eu vou me medicar porque ele disse que tem a mesma coisa que eu. Ele tem um remédio, isso também é uma outra questão. E aí, a gente troca a figurinha que ele vai pro médico dele, ter acesso, talvez por plano ou pelo SUS, enfim. E a gente vai trocar os remédios aqui sem chegar. E quando chega pra gente, aí já chega num nível mais... um pouco, às vezes, muito tardio, né? Pra reverter a situação. É uma coisa assim, eu acho que o brasileiro, no geral, é um país... Não tenho dados, mas pelo que eu percebo, diferente de outros países, é um país muito alopata, né? Gosta muito de remédio e se automedica bastante. Então, você tem... E aí, como ele falou, tem tantas etapas para você conseguir que eu já me peguei nessa situação, né? Tendo conhecimento pedagógico da mídia, sabendo que não deveria... Eu já me peguei na situação de pesquisar e aí botar qual remédio eu posso tomar para isso. E a gente vai virando uma bola de neve, mas é preciso se policiar para esse comportamento. Você trouxe uma fala, Hélio, que diz assim... a população, né, de modo geral, quer a medicação. Né? A gente tem na saúde MEV, que é mudança de estilo de vida. Né? Então, o paciente ele chega pra gente com a predisposição
para uma hipertensão. Ele ainda não tem um diagnóstico de hipertensão. Então, naquele momento, vão ter várias condutas médicas de enfermagem envolvidas ali, mas hoje a gente vem lutando muito para que não seja a primeira escolha, seja a droga. Né? Porque, por exemplo, a gente vai fazer o uso de antihipertensivo, ok, mas a gente sabe que a longo prazo essa medicação ela vai trazer prejuízos para outros órgãos, né? Então a gente tenta mudar, já que é uma predisposição e não um diagnóstico ali naquele primeiro momento. Então a gente orienta o paciente, ó, faça uma caminhada, uma atividade física, uma academia, tudo bem, não tenho dinheiro, mas corra no canal mais próximo, numa calçada, na beira-mar. Mas esse paciente ele sai revoltado. Eu já presenciei diversas vezes. Nunca mais eu volto naquele médico. Esse enfermeiro é que ele não sabe o que está falando, porque a gente não deu para ele um direcionamento medicamentoso. Sim, esse E fenômeno. tem a coisa do instantâneo também, né? Tudo tá ligado com o instantâneo. Pesquisar no Google é instantâneo, tomar um remédio é instantâneo. Eu quero uma resposta agora. E aí, quando você percebe que ali que tá no Google não vai ser a resposta correta e instantânea, pode ser um indício, ok, pode ser. E aquele remédio que você tá tomando não vai lhe curar, ou não vai ser tomando um remédio que vai solucionar, aí eu acho que fica uma frustração muito grande. E eu acho que tudo isso é resultado de uma sociedade muito rápida, que a internet acelerou demais nessa relação. Então, tem que ser instantâneo. Eu quero informação, eu quero remédio, eu quero... E a gente sabe que não é assim. E ainda sobre essa descredibilidade das informações de saúde que tem com o profissional, a gente vai conversar mais para frente. Eu só queria trazer o dado sobre essa questão da automedicação, né? Que aquela pesquisa do ICTQ que eu falei antes também trouxe um dado sobre a automedicação. 86% dos entrevistados administram remédios por conta própria ou recomendação de pessoas não habilitadas, que é muito desse brasileirismo, né? De, assim... Meu conhecido também tomou esse remédio, eu vou tomar. Aí, Luiz, eu queria só te perguntar, porque tu falou da pessoa chegar no local da saúde, no centro especializado, já com a medicação, já tomou a medicação. Isso afeta o trabalho do profissional de saúde? Como isso afeta o trabalho do profissional de saúde? Totalmente, né? Porque a gente tem linhas de medicações, né, que a gente chama de primeira escolha, segunda escolha, né? Então, quando o paciente ele chega pra gente e já diz que já tá fazendo uso da medicação, porque ele se autodiagnosticou através do Dr. Google, né, e já ali tá tomando sua medicação, a gente vai ter que parar tudo e tentar rever o que aquela medicação ali de fato trouxe de prejuízo. Aí ele requer solicitação de exames, né, suspender a medicação de imediato, no primeiro passo, e buscar achados clínicos através de uma anamnese, através de solicitação de exames, e até lá, por hora, né, a medicação vai estar suspensa, e isso vai trazer ao paciente muitas vezes aquele desconforto. Poxa, mas ela estava me ajudando. Sim. Talvez a medicação tivesse aliviando, mas não era a medicação que a gente chama de primeira escolha para tratar aquilo ali. Então, afeta muito, né? E aumenta ainda mais a demanda. Aí eu volto pro início, né? O povo brasileiro hoje, quando eu falo a nível SUS, o nosso maior problema no SUS é a alta demanda de pacientes. E isso é resultado também, às vezes, do próprio paciente, que a gente também tem que responsabilizar ou corresponsabilizar as pessoas da sua própria saúde. Eu não posso dizer, a minha saúde, quem é responsável é um médico, um enfermeiro, um nutricionista. Não. Eu também sou responsável pela minha saúde. Então, eu tenho que corresponsabilizar o paciente também. E dizer, olha, você tem parcela aqui. A gente poderia estar tratando, mas de outra forma, em outro estágio, né? Mas, hoje, né, a pressa, a internet acelerou muito essa questão que leva o paciente, felizmente, a se automedicar. Correndo risco até de mascarar o problema principal, né? Exatamente. Pois é. Hélio acabou trazendo essa questão das ervas medicinais, por exemplo. E eu queria perguntar sobre esse tratamento fitoterápico, que é muito disseminado na internet, né? Tu acha que existe esse fenômeno das pessoas estarem procurando menos medicamentos alopáticos, que são aqueles químicos farmacêuticos, e buscando mais medicação natural? Isso é um problema?
Não, de jeito nenhum. Quando eu fiz faculdade, já tem um tempo, 10 anos, né? Então, assim, eu tinha uma disciplina que era terapias complementares, onde a gente já falava desse MEV, essa mudança de estilo de vida, que a gente poderia trabalhar com ervas, né, com chás, com essa parte mais fitoterápica, né? Em dado momento, a gente volta lá atrás, no passado, né? Lá quando a gente não tinha saúde ainda, e era assim que era tratado, né, a saúde como toda, através de ervas, de chás, mas houve uma descredibilidade, acho que a palavra é essa, né, no decorrer da evolução da saúde. As pessoas deixaram meio que de lado isso e investiu realmente na indústria farmacêutica. Ó, eu moro lá em Piedade, vou dar só de exemplo. Eu posso encontrar nada, assim, lugar para comer, se eu quiser, mas eu vou encontrar a cada esquina uma farmácia. Ô, né? Hélio, não, pode continuar, desculpa. Aí, só fechando, aí, então assim, a indústria ela veio com tudo. O que diminuiu é essa questão da busca pela coisa mais natural, né? Então assim, mas hoje já tem estudos que falam e que mostram, que comprovam, né? Não sei o que estou falando, tem estudos já científicos que comprovam que a busca por essa opção mais natural, ela também traz uma eficácia muito grande no tratamento, principalmente no tratamento inicial. E muitas vezes complementa, né? O complementar, o paciente está ali fazendo uso de uma medicação, mas ele pode também fazer uso de algo mais natural, fitoterápico e tudo mais. É algo, sim, valorizado, né? Porém, também tem que ter esse cuidado. Aí, ali, eu queria puxar o gancho para tu, porque a gente vê muito esse fenômeno de remédios fitoterápicos, medicamentos fitoterápicos na internet, né? A venda deles. Eu queria saber se tem alguma coisa mais criteriosa ou é mais fácil deles estarem lá sendo vendidos na internet, por exemplo. Eu não tenho total certeza, mas eu acho que... Eu tenho certeza que na Meta tem... No grupo Meta, então, Facebook, Instagram. Mas eu não tenho certeza se no Google tem. Que é medicamentos que têm a necessidade de uma prescrição médica, eles sofrem uma barreira de você fazer publicidade. Então, serve muito também para os profissionais de comunicação, especialmente quem trabalha com publicidade, com jornalismo, ou rádio, TV e internet, que trabalham no digital, criando conteúdo para esses espaços, entender quais são... tanto que os publicitários vão criando todo um jogo de palavras pro algoritmo do não pegar aquele medicamento que, tipo assim, eu não vou usar a palavra emagrecer, não posso usar a palavra perda de peso para um medicamento que ajuda a perder peso. Só que ele precisa de prescrição médica. Então, eu vou colocando outros sinônimos, ou vou lembrando, ou eu coloco uma imagem apenas de uma pessoa medindo a barriga, sabe? Vão criando instrumentos para poder driblar essas barreiras que tem e que é importante que tenha. No Google, eu não sei se tem. Como os medicamentos fitoterápicos necessariamente não precisam, geralmente, de prescrição médica, então eles conseguem rodar com mais facilidade dentro desses espaços. Sim, a produção trouxe um caso aqui que foi aqueles remédios naturais de emagrecimento, né? Que foi o Fantástico fez uma reportagem em 2019. Mas eu queria conversar mais sobre essa questão que tu trouxe, Hélio, das estratégias para driblar, porque tem um caso que em 2023, muito recente, a revista Fórum publicou o caso do suposto remédio milagroso, o Vita Baby, que prometia curar problemas de infertilidade feminina e até reverter a laqueadura. O produto, que é proibido pela Anvisa, estava sendo promovido em anúncios pagos no Google. Após a denúncia, o Google removeu as propagandas e reafirmou em nota as suas diretrizes sobre a publicidade de medicamentos e serviços de saúde. Aí eu queria saber quais são as estratégias que os anunciantes têm usado para driblar essas diretrizes do Google, né? Eu acho que uma coisa que você falou que eu acho muito importante aqui, foi preciso vir uma demanda externa para que o Google se responsabilizasse daquilo que ele deveria de antemão saber. Uma coisa, a gente está falando aqui de estratégias para produtos que são permitidos no Brasil, mas eles têm uma venda controlada. Outra coisa é um produto proibido no país, que a Anvisa não deixa ser circulado e ele está circulando. Aí o Google vai
ter todas aquelas desculpas de porque nós somos uma empresa internacional e não sei o quê, tal. Mas assim, se ele opera no Brasil, ele lucra com o Brasil, ele tem que seguir as normas do nosso país. Existe uma legislação, existe uma Constituição Federal, existe um Código Penal, civil, todas as nossas leis que ele precisa seguir. Então, a primeira coisa é essa. As estratégias, nós vivemos no mundo capitalista. O capitalismo precisa de dinheiro e uma das maiores indústrias do capitalismo é a indústria farmacêutica. Então, e a indústria farmacêutica tem a sua grande vantagem. Nós saímos de uma pandemia por pesquisas de uma indústria farmacêutica que conseguiu uma vacina para a gente se vacinar. Isso é muito bom, massa. Mas aí a gente tem que entender que a gente vive numa sociedade que a produção dessas empresas farmacêuticas, ela não é por demanda de doença, como foi com a vacina. O mundo estava com um problema a nível global, criou-se uma vacina para causar um problema. A produção é contínua, então a gente precisa dar vazão a esses medicamentos. E aí, como é que a gente faz a vazão a esses medicamentos? As pessoas precisam consumir. E aí, você vai... Só que na plataforma não pode. Sim. Então, cabe aos profissionais de comunicação, eu, você e todos aqueles outros nossos colegas que vão estar nesses lugares, encontrar estratégias para conseguir driblar isso. Só que o que eu acho mais difícil fica um jogo de gato e rato, que é assim. O Google quer que você publique. Mas, ao mesmo tempo, ele não quer, mas ele precisa colocar legislações que impeçam essa publicação. E aí, ele vai dando brechas para nós aqui, profissionais de comunicação e todos os outros estão lá, encontrar a maneira de furar esse algoritmo. Então, mudanças de palavras. E aí, por exemplo, um dos casos mais clássicos que tem é a queda quando se coloca a palavra suicídio e outras palavras de tema sensível. Então, eles vão dar um bip na palavra, mas você continua falando sobre o tema. Então, você está vendo que foi encontrada uma estratégia para falar sobre um tema que o Google... tanto pelo YouTube, por exemplo, que é da Google, pode derrubar o vídeo. No Instagram também não pode. Então, aí, você vai encontrando palavras. E isso a gente está falando de um tema que tem que ser discutido, na minha opinião. Como ele é discutido, eu não sei. Mas aí, o Google, para acabar com a discussão, fala assim, então não pode falar a palavra. E aí, você nem resolve o problema, que é discutir sobre um assunto tão sério. E você também deixa aquilo latente. Então, fica um jogo meio vai e volta, meio entra e sai do Google com as empresas de publicidade, as empresas de mídia, para tentar furar essa bolha. O mais certo seria ter o Google, antes de que chegue uma denúncia por fora, se prontifique anteriormente de aumentar os seus níveis de controle, colocar um fact-check de todas as suas publicidades e dos seus sites, entender melhor como é que ele vai ranquear os sites que ele promove lá, entender, alertar, deixar mais claro que aquele site que está ali é um site patrocinado, que às vezes tem uma palavrinha assim, patrocinado. Para uma pessoa que não tem uma pedagogia midiática tão boa, ele nem vai perceber. E aí ele vai achar que quando ele clicar, sei lá, tô sentindo uma dor de cabeça. E aí ele vai clicar lá no primeiro site que ele vai ver, aí é uma empresa farmacêutica que criou um medicamento, ou fitoterápico ou não, sobre dor de cabeça, e ele vai dizer, ter tudo isso que eu tenho, vou comprar esse medicamento. Aí lá embaixo vai ter um ad do medicamento, ele vai na farmácia mais próxima, ele compra o medicamento, e assim a máquina do consumo de medicamento vai girando. Então, que ele fique claro, você tá pegando informação de um site do remédio que eles querem que você compre. Você vai ler? Beleza, mas saiba disso antes de você ler. Eu acho que tem que ter esses disclaimers mais claros na hora de fazer essa consulta. Só complementando... Pode complementar. Né, quando a gente fala desse jogo da indústria farmacêutica, a gente sabe que em grandes indústrias farmacêuticas, né, em grandes farmácias, grupos, tem um profissional farmacêutico ali. E ele é capacitado para orientar também, é profissional da saúde, capacitado para orientar, para sanar dúvidas, mas naquele momento o profissional também tem que ter responsabilidade, porque muitas vezes assim, o paciente chega, mas eu fui na farmácia, diz o nome da farmácia de nome reconhecido, né, e tudo mais, e foi um farmacêutico que me disse isso aqui para comprar essa medicação. Não é assim, né? Enquanto enfermeiro, você chega para mim, Beatriz, eu tô com essa situação, eu posso, né, orientar
você a buscar uma ajuda com um profissional especialista, mas eu não posso jamais, de imediato, sem fazer a gente chama de anamnese, né? Sem fazer essa anamnese, sem fazer uma busca mais ampla para entender essa sua problemática, para poder, então, orientar ou prescrever algum tipo de medicação. Então, a gente também tem que entender qual é a minha responsabilidade enquanto profissional da saúde. Porque, então, eu tô lá como farmacêutico numa farmácia, chega, e tem essa droga aqui é a melhor. Às vezes é só pelo dinheiro mesmo. Sim. Né? Às vezes é só porque a marca poderia ser a medicação, mas ele indicou o laboratório mais caro. Isso. Né? A gente vai conversar sobre essa questão de buscar informações com outros profissionais, né? Enfim. Mas antes, para você que chegou agora, este é o programa O Que Tem para Hoje. Estou conversando com um mestrando em saúde translacional, enfermeiro Luiz Lourenço, e também com um doutorando no programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e jornalista Hélio Cunha Filho, sobre os riscos de buscar informações sobre saúde no Google. Luiz, retomando essa questão que tu trouxe, eu busquei informação com o farmacêutico. Tem um levantamento do grupo Consulta Remédios, apurou que cerca de 25% entre os mais de 6 mil entrevistados não ficam satisfeitos com o atendimento médico e confirmam o diagnóstico na internet depois da consulta. Aí eu queria te perguntar, qual é o problema de buscar uma segunda opinião na internet ao invés de buscar a opinião de outro especialista? Porque muitas vezes a gente já vai... Primeiro, ele já foi brifado. Ele já entrou no Google, ele já tem lá o que ele acha, o achado dele, tá? Então, ele vai chegar no médico. E o médico, por mais atencioso que seja, né? Ou o enfermeiro, porque o enfermeiro também faz esse atendimento na atenção básica, também tem essa autonomia também para atender e prescrever algumas medicações de acordo com cada município, tá? Então, ele já chega com aquele diagnóstico que ele acha que é aquilo ali. Então, se o médico ou o enfermeiro diz o contrário, frustrou ele. Frustrou. Né? Ele não vai para ele para saber outra opinião dele, não. Ele vai dizer, são tudo a mesma raça, falando assim popularmente, né? E eu vou aqui na internet e vou colocar, e vai estar lá, dizendo, confirmando isso aqui. Então, volto lá, ele vai na farmácia, ele vai conseguir. Mas eu deixo claro, né, só para ressaltar que eu não estou descredibilizando o profissional farmacêutico. De jeito nenhum, ele é muito importante. Muito importante mas, também. Não só farmacêutico, mas como enfermeiro, médico, nutricionista. A gente tem que saber, enquanto profissional de saúde, a nossa responsabilidade. Porque, para muitas pessoas, o que a gente fala... Pronto, para uma metade da população que a internet fala, é falar. Né? E para outra metade, o que o profissional de saúde diz, tá falando ali, a gente passou por isso e vem passando, no período da pandemia, pelos fake news. Né? Se fulano é profissional da saúde, diz que a vacina não tem credibilidade, por que eu vou me vacinar? Né? Então, a gente também tem, além de enfrentar o vilão, às vezes, que a internet se torna, muitas vezes, a gente tem que enfrentar próprios colegas da área, que não sou eu que estou dizendo que a vacina é ineficaz ou eficaz. É isso aqui, são estudos. Mas aí vem a questão. Mas doutor fulano de tal publicou um artigo que... A gente vai ver lá um N de pacientes que foi feito. Um N é o número de pacientes, da amostra que participou. Não condiz, não é fidedigno. E é um trabalho num né? universo de 500 trabalhos. Exatamente. Né? Um trabalho é capaz de descredibilizar 500 outros trabalhos. Exatamente. Então, assim, o poder que a internet tem é muito grande. É de juntar. Eu gosto de usar a internet para juntar, para agregar. Mas Sim. A gente tem esse vilão e ainda temos os próprios profissionais de saúde que às vezes não sabem a sua importância de fala naquele momento e acaba desconstruindo, a palavra é essa, tudo que foi ou que deveria ser construído de maneira correta. Só complementando uma coisa que ele falou, eu acho que tem uma característica aí, a gente falou sobre a instantaneidade das coisas. Sim. E também uma das características da contemporaneidade, aí você pode, os pensadores vão dizer vários nomes, pós-modernidade, modernidade no capitalismo tardio, não sei. Todo mundo vai ter, mas uma das coisas é que os fatos, eles começam a perder a força e a minha crença se sobressai aos fatos, que é uma das características maiores do processo de desinformação e de fake news. É assim, não importa se o médico fala aquilo, o que eu acho
é mais importante do que o estudo do enfermeiro, o estudo do médico, a vivência deles, o conhecimento que eles têm. Porque eu acho que eu tenho isso. E não há nada que faça. E às vezes uma pessoa pode ter uma certeza e no final se comprovar que aquilo... Beleza, isso pode acontecer. A gente já viu isso em histórias. Alguém que insistiu e percebeu que tinha alguma coisa. Ok, mas no geral, a gente tem que confiar naquelas pessoas que... Não é no seu achismo. É naquela pessoa que tem o conhecimento para aquilo. Mas numa sociedade pós-moderna, digamos assim, que a gente vê... eu preciso concordar, eu preciso... estar em harmonia com aquilo que eu acredito, não com aquilo que é um fato, que é uma pesquisa e que tem comprovações para ser o que é. E também, se você não gostou da conduta daquele profissional de saúde, ou não foi de acordo, né? Você achou que faltou realmente uma investigação melhor. Temos tantos outros, temos uma gama de profissionais, de opções. Volto a dizer, às vezes o acesso é difícil, principalmente se ele for público, né? Mas a gente consegue, minha gente. Então, assim, acho que, por exemplo, peguei paciente já uma vez que disse, olha, foi um colega médico que relatou, ele disse, o paciente chegou para mim no consultório, assim, relatando uma cefaleia, uma dor de cabeça. Disse que precisava fazer uma tomografia. A tomografia tem toda uma exposição e tudo mais. O médico não pode estar expondo o paciente a todo tipo de exame. Isso também é muito importante. A gente não sai prescrevendo qualquer tipo de exame porque o paciente quer. E era particular, né? Então ele acha a clientela, ele se acha, estou pagando, então eu tenho o direito de fazer a tomografia. Mas por que você acha? Esse colega perguntou ao paciente. Ele disse, não, porque a minha vizinha disse que tinha tanta cefaleia, tanta dor de cabeça, que um dia ela descobriu um tumor. Mas quando foi fazer a história clínica dessa paciente, era uma dor de cabeça, assim... Esporádica. Não tinha embasamento para dizer assim, realmente eu vou te passar uma tomografia. Esse fenômeno, né, da desconfiança, a Fiocruz estudou, né? Aí fez uma pesquisa, a Fundação Oswaldo Cruz fez uma pesquisa em 2022 e concluiu que menos brasileiros acreditam na ciência e nas vacinas do que o esperado. Aí eu queria perguntar para tu, Luiz, o que precisa ser feito para reverter essa, entre aspas, onda de descredibilização que a saúde no Brasil anda sofrendo? Acho que 2020 veio com tudo, né? Assim, quando a gente começou a pandemia, as publicações das fake news, que já existiam, criaram mais força, né? O resultado da desacreditação nas vacinas, a gente viu, no ano passado, né? Quando o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, ele lançou dados da vacina da poliomielite, por exemplo. Sim. A gente conseguiu erradicar a polio logo nos primeiros anos do surgimento do SUS, que o SUS surgiu lá em 88, né? Então, pouco tempo depois a gente consegue erradicar. Então, a gente não sou eu que estou falando, é a literatura, são trabalhos científicos, né? Então, assim, mas as pessoas, elas acabaram, infelizmente, a política, ela trouxe isso, né? A política não tem como falar. Eu sempre digo em sala de aula, quando eu vou, porque eu sou professor também de saúde pública, não tem como falar de saúde sem desassociar a política. Porque a saúde, ela é feita de política, né? Então, as pessoas ficaram divididas em dois lados, né? E aí vem a mídia. Sim. Eu não consumo isso aqui, mas eu consumo tal emissora. E foi muito notório como... Eu digo sempre, costumo sempre falar, a mídia, ela joga o que é conveniente para ela. Ela fez um excelente trabalho, eu vi uma reportagem que adorei, foi completa, achei completa. Mas não foi só porque em prol do benefício para a população. Tem alguma vantagem para a mídia. Sim. Ela é uma empresa privada também. Ela é uma empresa privada também. Da mesma forma que a outra emissora, ela vai fazer o contrário. Ela vai desacreditar. Então, esse jogo, né, ele é muito... Então, acredito que a gente deve mudar tudo isso. Acho que é a partir da escola. Hoje, né, que a gente tem sala do Google hoje nessas escolas, né, mais renomadas. Então, a gente tem que começar a construir a partir daí. E nós, que já... A geração que já está para frente, começar a acreditar naqueles profissionais, em trabalhos científicos, em literatura, porque o caminho é esse. Antes de retomar a questão do Google, de fato, Luiz, eu queria complementar mais essa informação te perguntando qual é a relação entre todos esses dados que a gente analisou até agora sobre autodiagnóstico, sobre automedicação, sobre desacreditar, infelizmente, na opinião do profissional de saúde que tanto estudou para estar ali falando, né, com a precarização do SUS. Como tu faz essa relação? Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar, né? A gente tem... Infelizmente. O SUS, ele
amplo, né? O acesso a ele deveria ser mais facilitado, né? Mais assim, mais abrangente. Só que a gente tem uma população muito adoecida, Sim. né? O IBGE mostra que a gente tem até 2050, isso também é dados da minha dissertação, vamos ter mais pessoas idosas do que adolescentes de 14, 15 anos, tá? Então a gente tendência é essa mesmo, de ter mais pessoas idosas. Mas essas pessoas estão vindo de uma maneira mais adoecidas, né? Seja por esse momento aqui, uma correria, bem corrido. Então a gente vai, o quê? Entre pedir uma comida saudável, se eu estiver numa praça de alimentação, eu vou para um McDonald's, porque em 5 minutos aquela comida está pronta e eu consigo ir para o meu outro compromisso. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a precarização do SUS, né, envolve política também. Totalmente. Né? Eu preciso de verba, tá? Então, assim, sem verba eu não consigo. Mas eu também preciso, quem está ali na gestão, ter a visão de como, por exemplo, a minha dissertação do mestrado é com pacientes com HIV, né? Eu tenho esse contato próximo, né? E vivências também na área. Então, em dados momentos, a medicação, os antirretrovirais, eles são entregues ao paciente para ele retornar daqui a 3 meses. Isso até porque, às vezes, o paciente ele vem do interior. Não que no interior não tenha. É porque tem toda aquela questão ainda do estigma, segredo, né? do segredo. Aí, para não ser visto, aí a gente consegue liberar. Então, isso é visão da gestão, porque a gente está recebendo Sim. a medicação. Então, eu consigo liberar por 3 meses. Mas, às vezes, o paciente ele não vai conseguir para 3 meses. Ele vai vir no terceiro mês e ele vai pegar agora para 1 mês. E por que isso? Porque a gestão que está aqui controlando, ela entende que se eu der 3 meses, vai faltar. E a gente não quer que falte. É uma medicação fundamental, né, para a pessoa que convive com o vírus. Então, assim, eu preciso entender que eu preciso saber gerir. Então, a precarização ela vem pela falta de verba e ela pode agravar se quem está na gestão, né, dessa distribuição, dessa organização, né, de hierarquia, não souber administrar. Sim. Luiz trouxe essa questão social, que foi muito bem-vinda, porque agora eu vou te perguntar, Hélio, de que maneira questões como a classe social, a etnia, o gênero, influenciam no consumo de informações disponíveis no Google sobre saúde. Essa distinção, as pessoas com mais acesso ao conhecimento, a forma que elas vão discernir aquela informação que está ali disponível, discernir não, mas compreender, apreender. Eu acho que todo recorte que a gente vai fazer de análise, ele tem que ser interseccional, né? A gente vive num país que tem um histórico escravocrata, então a questão de raça no Brasil é fundamental para a gente entender o modo como as pessoas acessam tudo, inclusive a informação. Sim. A questão de gênero no país, que tem um dos maiores índices de feminicídio do mundo, é um dado já que mostra que a questão de gênero no país nós somos o país que mais mata a população LGBT do mundo. Então, a questão de sexualidade é um dado, né? Nós somos um país extremamente etarista. Sim. Que está vivendo cada vez mais com pessoas idosas. E, geralmente, as pessoas idosas podem se tornar pessoas com deficiência. Nós temos uma população gigantesca de pessoas com deficiência. Então, você tem vários elementos que podem acarretar, que modificam o modo como você vive no mundo. Se você se modifica, isso também vai modificar o modo como você acessa a informação. Então, a gente sabe que a população negra no país já tem muito mais dificuldade de acessar estudo no geral. A gente sabe que as mulheres, pela sua jornada de trabalho tripla, quadrupla que tenha, tem muito mais dificuldade de ter um momento de estudo ou de prazer e a pressa que elas têm. Porque engravidou nesse tempo. E não pôde mais estudar, exatamente. Teve que parar, exatamente. A gente sabe que as pessoas idosas no país, elas não vão ter tanto familiaridade com esse instrumento aqui, com a tecnologia. Então, todos esses elementos vão fazer com que a gente tenha uma dificuldade de entender aquilo que eu estou lendo no Google. O que é que a gente pode modificar sobre isso? Sim. Eu acho que a gente tem que criar políticas públicas de pedagogia midiática no Brasil. A gente tem muita coisa assim, essas reformas, desculpa, essa é a minha opinião, sem muito sentido de novo ensino médio e vamos criar novas, vamos dar empreendedorismo, sabe assim? Vão jogando nas costas de jovens e adolescentes, que pode ser uma geração que vai modificar esse comportamento mais pra frente.
Elementos que talvez não sejam, que sejam muito mais mercadológicos necessariamente e usuais na vida dessas pessoas. A gente precisa fazer uma pedagogia midiática, não para assim, como engajar mais na internet, mas como ler a internet. A gente já precisava isso quando a gente tinha só televisão. Sim. Que dirá agora. Então, acho que é preciso que a gente tenha mecanismos de informação, né? E a outra coisa é responsabilizar as plataformas Isso. e as big techs. As pessoas falam muito para os jornalistas. O que é que você está fazendo para combater a fake news? Eu não estou fazendo nada, eu não sou capaz. Eu não sou sozinho, você e os nossos colegas jornalistas não são capazes de frear a desinformação, o processo de infodemia e a fake news. Porque é robotizado, é automizado, a gente não consegue sozinho brigar com esses... A gente precisa fazer o quê? Quem é dono dessas plataformas se responsabilize e controle a partir de uma legislação do nosso país, a partir dos direitos humanos, a partir das relações internacionais, institucionais, nacionais ou não, que fiscalizem essa relação, junto com a pedagogia midiática que tem que chegar a todos, não só os jovens. Criar mais informação para públicos específicos. E outra coisa, acessibilidade à informação para as pessoas com deficiência. Totalmente. Que é uma das principais barreiras das pessoas com deficiência, é a barreira da comunicação. Sim. Hélio, tu tá trazendo essa questão de discernimento, de compreensão e tudo mais, e sobre a questão da empresa privada, né? Sim. Aí eu queria te perguntar quais os problemas em dar informações da própria saúde para os buscadores como o Google. Entendesse? A gente tá dando nossa vida para ele, né? Você vai entrando numa espiral. Que ele falou, por exemplo, eu pesquiso que estou com ataque cardíaco, pode ser parecido com um ele ataque cria o de crise de histórico, ansiedade. né? E aí você entra naquela espiral que você já está com crise de ansiedade, Sim. talvez. E aí você acha que e a crise de ansiedade vai se agravando. E aí você... uma coisa muito clara você pesquisa uma roupa e aí você vai ficar recebendo essa roupa constantemente na sua rede social. Imagina isso com uma doença, com uma coisa que tem a ver com a sua vida. Você vai ficar recebendo informação de remédio, informação de notícias, médico, a gente tá falando tudo isso, né? Eu não tenho domínio desses algoritmos, mas vai estar aqui pensando. Daqui a pouco a internet traz, o Instagram traz tudo que a gente tá pensando. Então isso, assim, é meio que sinistro, muitas vezes, né? Mas é alarmante mesmo como isso acontece. Então, a gente fica numa espiral de só consumir aquilo. E eu acho que isso é um processo muito adoecedor. Que tem uma das questões que é a infodemia, né? Que é a pandemia de informação. Sim. É tanta informação que você não consegue discernir o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é um fato, o que é um fake. Então, isso vai causando mais adoecimento numa população já adoecida. E se você tem elementos interseccionais de gênero, de sexualidade, né, de raça, isso vai se aprofundando. E aí é preciso que haja uma legislação que consiga nos amparar e nos proteger. Nós somos um país que temos legislações tão bonitas. Nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos o ECA, nós temos legislação, nós temos o próprio SUS, que é maravilhoso. Então, nós podemos também ser um país com governança na internet. Com certeza, e precisamos, né? Por isso, Hélio trouxe toda essa questão da informação disponível na internet, né? E a facilidade para ter essas informações. Não precisar se deslocar, não enfrentar muitas filas. Por isso, Luiz, eu queria te perguntar, por que não se prioriza a telemedicina, por exemplo? A telemedicina, ela surgiu pela Lei 13.989 de 2020, né? Que foi naquele momento da pandemia para a Covid, né? Hoje a telemedicina ela é regulamentada no Brasil. A gente revogou essa lei pela Lei 14.510 de 2022. Então, ela já é algo que não tem mais... Pode sim, é lei, está regulamentado, tá? E a gente vem fazendo esse trabalho, ainda é um trabalho de formiguinha, mas que tem impactado positivamente. Mas o primordial da população saber é que a telemedicina ela só pode acontecer se você, enquanto minha paciente, disser assim, aceito. Né? Acho que assim, o primeiro ponto, né, a gente até discutiu quando estava pagando meu crédito mestrado, uma questão que falava sobre a telemedicina, que foi justamente
o professor jogou lá uma situação, aí tem as alternativas. A primeira, para poder acontecer, tem que ter o consentimento do paciente. Sim. Eu não posso impor, olha, consulta hoje é telemedicina, tá? Você vai pegar seu telefone, porque eu não sei, né? Essa modalidade de saúde eu vejo como positiva. Apesar que no Brasil, o SAMU, né, ele já fazia isso, né? A gente tem a USB, que é a unidade de suporte básica, que aí saiu o condutor e saiu o técnico. E muitas vezes, quando chega lá, né, na ocorrência, não era para ir... Era para ir a USA, que é a unidade de suporte avançada, que tem um enfermeiro e um médico. Aí, através de comunicações gravadas, e a telemedicina ela é totalmente gravada, justamente para segurança, né, futuras. Né? Então, o SAMU já fazia isso, né? Eu não vou dizer com exatidão desde quando, porque posso falar um ano errado. Mas, de maneira mais ampla, ela foi consolidada mesmo. A lei, ela começou em 2020, como eu falei, né? Para a pandemia, e ela agora é assegurada desde 2022, regulamentada mesmo, né? E a gente está fazendo esse trabalho. Recife, especificamente, ele está rodando um teste piloto. Como é que é isso? Os profissionais dos postos de saúde são 2 equipes em um posto. Então, a gente tem uma equipe que vai trabalhar das 7 às 13, outra equipe de 13 às 19. Mas aí não preenche a carga horária. Como é que vai preencher? No contraturno, né? Nas visitas domiciliares, na telemedicina, no teleatendimento, né? Com os pacientes que tenham acesso. É importante a gente não pode... A lei existe, tá? Mas ela não é uma coisa que é imposta, assim, é obrigatório que o paciente... Porque às vezes o paciente não tem acesso. Ou ele tem um celular até bom, mas ele não tem internet, ok. E como é que eu vou fazer? A democracia digital é uma grande falácia no Brasil, né? Isso. As pessoas, a gente acha, porque eu tenho acesso, todo mundo vai ter acesso, né? Nos interiores do país, na Amazônia profunda do país. Não é nem às vezes ter o acesso ao aparelho, mas como é que esse sinal de internet chega lá? Então, a gente precisa entender que a democracia digital é uma grande falácia, né? Não é só criar a telemedicina, mas criar os meios para que a telemedicina funcione, né? Por isso que a primeira ordem, assim, dessa lei é assim: o paciente precisa consentir. A partir desse momento, eu pergunto, você tem condições mas isso também não vai isentar a presencialidade. Sim. Se for importante durante aquela consulta ali, ele vai ter que vir até mim, né? Pra gente poder dar seguimento ao andamento da condução com o tratamento. A tendência é a telemedicina crescer, né? Mas a gente ainda prioriza a questão do atendimento presencial. Mas falando das informações na internet ainda, Luiz, eu queria saber se tem casos, se sim, quais, que o Google pode ser uma ferramenta útil e segura para a gente saber as questões de saúde. Será que é aquele... Se a gente seguir, né, as plataformas corretas. Por se a favor, gente me diga entrar quais são. no Ministério... Quero saber dados, no DataSUS, né? Nossa. Se eu for no Ministério, na Organização Mundial da Saúde, né? no Ministério próprio da Saúde, pesquisar informações, né? Então tem uma gama. O Google está aí também para facilitar dados. Acho que ele falou em algum momento sobre o suicídio, que é muito importante, mas que parece que é proibido, né? Assim, tanto é que tem alguns sites de fofoca que eu sigo no Instagram, e quando ele usa a palavra suicídio, mas sai trazendo uns asteriscos, exato. né? Mas a gente já sabe o que é. Sabe. Quem consegue ler, sabe o que está ali. Mas por quê? Para o Ministério de Saúde, a gente falar e trazer essas informações, que eu também concordo que são importantes, mas, em contrapartida, eu tenho uma população muito adoecida mentalmente, né? E muitas pessoas que têm essa ideação suicida. Então, se eu trago essas informações diariamente, tá aqui, elas vão encontrar, eu vou encontrar, você vai encontrar, nós vamos encontrar, se formos na ferramenta correta do Google, vai estar lá. Mas se eu divulgo isso, né? Talvez se eu tiver aquele paciente que está com aquele pensamento, mas aí ele tem a crença, né? A sociedade fala que tem a crença que não permite, tem isso, aquilo outro. Ele acaba se intimidando e não tendo aquele ato de coragem para chegar no ponto. Então, trazendo essas informações e as discussões constantemente e trazendo imagem, fulano conseguiu, talvez ela vai dizer, se aquela pessoa conseguiu, eu consegui. Então, ainda é bem... A saúde, a gente ainda tem essa fragilidade quando a gente vai disseminar essa informação, porque a gente sabe que a população está muito adoecida mentalmente, e principalmente depois da pandemia.
isso já era uma onda crescente antes. Mas Sim. depois da pandemia, isso, né? E a Covid também, tem estudos que comprovam que ela não é somente uma doença infecto-contagiosa, né? Ela também é inflamatória. O que isso quer dizer? A gente vai ter pacientes a curto, médio e longo prazo que vai, em dados momentos, desenvolver problemas de saúde mental decorrente, né, à Covid. Então, a gente tem esse cuidado, mas os dados estão aí. A gente Sim. tem que saber buscar. Instagram, o que é que eu sigo, né, no Instagram? A gente tem os ministérios aqui para seguir. O que eu sinto muita falta hoje é da minha época lá atrás, quando eu vi o Zé Gotinha, né, de políticas voltadas para horários que as pessoas, que chamam horário nobre, né, na TV, que as pessoas estão em casa assistindo. A gente não vê campanha disso. Mas, né? Eu acho que nós passamos, como ele falou da política, não tem como não passar. Nós passamos por um processo de 6 anos no Brasil, né? Que vocês sabem quais são esses 6 Pois anos. De descredibilização da informação, descredibilização dos veículos de mídia que, de algum modo, vão nessas fontes corretas. OMS, Infogripe, o DataSUS, Ministério da Saúde, que são o Fiocruz, que são lugares que você pode confiar na informação. E aí você tem a descredibilização de fontes de informação que checam. Aí você tem uma queda gigantesca em campanhas de saúde. Que a gente sabe que agora nós tentamos retomar a força do Zé Gotinha, a força que... E é um processo difícil. Então, aí você alia essas duas coisas de... Não chega a informação via institucional. Não chega a informação via mídia. E dentro da plataforma, a hierarquização vai me mandar a lugares que não são tão confiáveis. E eu acho que isso é importante a gente saber checar. Não só para as pessoas civis comuns, mas para os profissionais de comunicação. Que às vezes pela precarização do trabalho, que tem que fazer 5 matérias num dia, e aí ele tem que botar dado de tudo, ele joga no Google e vai pegar o primeiro dado que ele vê. Sim. Isso, infelizmente, é um processo. Para os profissionais de comunicação que trabalham para empresas de saúde e precisam fazer posts de, sei lá, dia de combate à diabetes. Saiba os 5 sintomas principais da diabetes. E aí ele vai no lugar mais rápido que ele conseguir essa informação, porque ele tem que fazer muita coisa. Então, eu sei que é difícil, mas para o profissional de comunicação, seja publicitário, seja jornalista, seja... Especialmente os jornalistas que sabem apurar. Tem que ter esse processo de construir essa informação melhor. Gente, a gente tá chegando ao final. O Google não é um vilão, nem sempre é um vilão. O negócio é saber administrar bem quais informações a gente vai acreditar e vai conferir, né? Buscar os melhores sites, como o Luiz comentou. A gente está encerrando o programa. Eu agradeço grandemente a presença do mestrando em saúde translacional e enfermeiro, Luiz Lourenço. Muito obrigada, Luiz. Tu quer dar alguma palavrinha final? Quero agradecer também o convite de estar aqui. Foi um período da manhã gostoso e passou rápido, né? Essa discussão é muito importante, Sim. principalmente nos dias atuais. Gostei muito de receber o convite. Então, assim, espero que tenhamos aqui agregado positivamente quando Com certeza. a matéria for ao ar. Pronto. E eu também gostaria de agradecer a presença do doutorando no programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e jornalista Hélio Cunha Filho. Hélio, muito obrigada por vir. A gente agradece a tua presença. Tu tem alguma palavrinha final? Pode falar. Eu agradeço, Beatriz, agradeço também a presença de Luiz. A conversa foi muito maravilhosa, todos e todas que estão ouvindo a gente. E acho que foi importante a gente falar sobre isso, de não vilanizar, mas saber que ali é um começo para você entender talvez o que você tenha, para você... E eu acho que o importante usa o Google para saber chegar no lugar. Perfeito. Pega informação de qual é o centro de referência que tem próximo onde eu Isso moro. é muito importante. Usa o Google como uma ferramenta ao seu favor. Não aquilo que vai talvez lhe adoecer mais. E usa o Google como uma ferramenta de auxílio, mas a gente sabe onde encontrar, que são os profissionais de saúde, a melhor informação. Então, um prazer estar aqui conversando com vocês e todos que estão ouvindo a Rádio Paulo Freire. Gente, muito obrigada. Eu também quero agradecer ao ouvinte que está nos escutando agora. Eu deixo registrado o nosso agradecimento pela sua participação no programa. Foi um prazer ter você com a gente. Esta edição do Que Tem Pra Hoje foi produzida pelas estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, Lívia Lima e Beatriz Santana. Já a apresentação foi minha, Beatriz Santana, estudante de jornalismo da UFPE, sob a supervisão dos técnicos da Rádio Paulo Freire, Igor Cabral e Rafael de Queiroz.
Na operação de áudio, Igor Cabral. Na operação de streaming do YouTube, Rivaldo Júnior. Gente, um abraço especial para você que nos acompanhou até agora e até o próximo que tem para hoje.